Bom, pessoal, composição de movimentos. Bom, nessa imagem aí você está vendo um avião tentando pousar. É uma coisa corriqueira, né, na vida do piloto. Ele precisa pousar, muitas vezes, em condições atmosféricas que não são favoráveis. Nesse caso aí, está havendo um vento lateral, né, que exige do piloto muita perícia para que ele consiga se manter na direção da pista. Então, isso é uma composição de movimentos. Então, o movimento resultante do avião é o resultado de vários movimentos. Tá? O movimento que é gerado pelo propulsor, né, do avião, o movimento que é gerado pela força da gravidade e o movimento que é gerado também, um arrastamento que é gerado pelo vento. Então, ele tem um movimento resultante que precisa alinhar o avião na direção da pista. Relatividade do movimento. Todo movimento, na verdade, é relativo. Quando você define que um corpo está em movimento, implicitamente você está dizendo que ele está em movimento em relação a um certo referencial, que pode ser, por exemplo, a própria Terra, ou então um referencial fixo em relação à Terra. Um carro que se aproxima de um poste com uma certa velocidade está em movimento em relação a esse poste. Há uma técnica que foi inventada por Galileu que se chama troca de referenciais. Então, você pode, em alguns problemas, imaginar que o carro está parado e que é o poste que está se aproximando do carro com a mesma velocidade. Essa troca, essa transformação de referenciais pode ser muito útil para a resolução de problemas de composição de movimento. Então você está sentado aí agora, olhando esse vídeo, tá? Mas você também está em movimento em relação à Terra, certo? A Terra também se move em relação ao Sol e o próprio Sol se movimenta em relação ao centro da galáxia. Enfim, sempre é possível encontrar um referencial para o qual você está em movimento. Princípio da independência de movimentos ou princípio da simultaneidade de Galileu. Então, todo movimento ele pode ser obtido como resultado da composição de movimentos realizados simultaneamente e independentes. Um exemplo disso é um nadador num rio que tem correnteza. Então, o nadador ele tem um movimento que é gerado pela sua força muscular, mas a correnteza também o arrasta. Então, em relação à margem, ele terá um movimento resultante. Se ele estiver nadando a favor da correnteza, a velocidade do nadador em relação à margem será a soma da sua velocidade própria em relação à água com a velocidade da correnteza. E se estiver nadando contra a correnteza, a velocidade resultante dele será a diferença. Então é possível até que ele fique parado em relação à margem, caso ele esteja nadando em sentido contrário à correnteza, com velocidade de mesmo módulo da velocidade da correnteza. O mesmo se aplica para uma pessoa se deslocando em um trem, por exemplo, né? Dentro de um avião, dentro de um ônibus. Nesse caso, o trem ele se comporta como o próprio rio, como a própria correnteza. Parado dentro do trem, você já teria, em relação à Terra, a velocidade do trem. E se você ainda se deslocar, a sua velocidade ela é somada vetorialmente com a do trem para dar a sua velocidade resultante em relação à Terra. Bom, é possível também que a composição de movimentos envolva vetores, né? No caso de um rio que tem correnteza e uma embarcação tentando atravessar o rio. Então, se ela apontar o barco, né, se o piloto apontar o barco, aproar o barco na direção perpendicular, ele jamais conseguirá chegar na outra margem no ponto reto, né, no ponto perpendicular em relação ao ponto da onde ele saiu. Porque conforme ele vai se deslocando, né, em direção à outra margem, o rio vai o arrastando, né, rio abaixo. Então haverá uma composição de movimentos. Veja aqui, V1 seria a velocidade própria do barco em relação
a água, V2 a velocidade do rio. Então, o barco acabaria se deslocando em relação à margem com a velocidade v, que aqui seria a hipotenusa de um triângulo. Então, podemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras para descobrir qual a velocidade do barco em relação à margem. Agora, um caso interessante é o caso da chuva. Imagine uma chuva em que as gotas caem verticalmente, tá? Se você começar a caminhar rápido para não se molhar, haverá uma composição de movimento, haverá um movimento relativo entre você e as gotas. A gota, então, ela vai ter uma inclinação em relação ao seu corpo. Pode ser que você se molhe até mais se você correr, certo? No caso da chuva. Então, se você começar a caminhar com uma sombrinha, por exemplo, você vai precisar dar uma inclinação, um ângulo a essa sombrinha para que você não se molhe. Como é que a gente faz esse cálculo? Bom, imagine aqui, vamos chamar de VC a velocidade da chuva, supondo que seja constante, certo? E vertical. Vamos chamar de VP a velocidade da pessoa andando na horizontal. Então a pergunta é: como descobrir que ângulo θ em relação à horizontal ela deve manter o cabo da sombrinha para se molhar minimamente? Aí eu vou fazer uma troca de referenciais. Tá? Aqui eu tenho a velocidade da chuva e a velocidade da pessoa é para a direita. Tá? Mas assim como a pessoa se aproxima da gota, da esquerda para a direita, eu posso deixar a pessoa parada e posso colocar a sua velocidade em sentido contrário na gota, porque a gota também estará se aproximando para a esquerda em relação à pessoa. Então, coloquei a velocidade da pessoa aqui em azul, tá? Então, a velocidade resultante das gotas de chuva será esse vetor verde aqui, tá? O ângulo aqui, θ, que eu quero descobrir, só aplicar aqui uma razão trigonométrica, nesse caso é a tangente do ângulo, é a razão entre a velocidade da chuva e a velocidade da pessoa. Então, esse ângulo aqui é o ângulo ideal para que a pessoa se molhe minimamente. Vamos ver um exemplo. O homem em seu barco a remo consegue trafegar em um lago a velocidade máxima de 6 metros por segundo. Caso ele fosse com seu barco para um rio cujas águas possuem velocidade de 4 metros por segundo, qual seria a maior velocidade possível para esse homem? Aí tem dois casos, né? Descendo o rio significa a favor da correnteza. Também pode aparecer o termo, né? A jusante, ou seja, rumo à foz do rio. E na letra B, subindo o rio. Nesse caso, é só a letra A. Basta você somar, né, a velocidade do barco com a da correnteza, já que ele está a favor da correnteza, então seria 10 metros por segundo. E na letra B, seria a diferença entre as duas velocidades, o que dá 2 metros por segundo. Muito fácil, né? Vamos ver um outro exemplo aqui, um pouco mais elaborado. Um barco motorizado desce em rio, deslocando-se de um porto A até um porto B, distante de 36 quilômetros, em 0,9 hora. Em seguida, esse mesmo barco sobe o rio, deslocando-se do porto B até o porto A em 1,2 hora. Sendo VB a intensidade da velocidade do barco em relação às águas e VC a intensidade da velocidade das águas em relação à margem, calcule VB e VC. Bom, vou fazer um esqueminha aqui. O barco primeiro descendo o rio. A e B são os portos, então ele vai percorrer uma distância D. Como ele está descendo o rio, a velocidade dele em relação à margem, ou seja, em relação à distância D entre os portos, vai ser a soma das velocidades, tá? Que é a distância dividida pelo tempo que ele leva. A distância 36 quilômetros, o tempo que ele leva 0,9 hora. Então daqui nós temos uma equaçãozinha, né? VB mais VC igual a 40, certo? E o outro esqueminha aqui é o barco subindo o rio. A distância é a mesma, obviamente, ele vai ter que percorrer sempre a distância entre os portos, tá? Mas agora a velocidade resultante dele em relação à distância dele, em relação à margem, é a diferença, tá? A distância é a mesma, mas o tempo muda. Aqui o enunciado diz que quando ele está contra a correnteza, ele demora um tempo maior, né? 1,2 hora. 36 quilômetros sobre 1,2 hora, e eu encontro uma outra equação. Bom, eu tenho duas equações, duas variáveis, resolvendo o sistema, tá?
Vamos encontrar aqui VB 35 km por hora e VC 5 km por hora. Vamos ver o exemplo da chuva. Num dia de chuva, um garoto em repouso consegue abrigar-se perfeitamente mantendo a haste do seu guarda-chuva vertical, conforme ilustra a figura 1. Movimentando-se para a direita com velocidade de intensidade 4 metros por segundo, entretanto, ele só consegue abrigar-se mantendo a haste do guarda-chuva inclinada a 60 graus com a horizontal, conforme ilustra a figura 2. Admitindo que as gotas de chuva tenham um movimento uniforme, calcule a intensidade da sua velocidade em relação ao garoto nas condições da figura 1. Então, eu quero a velocidade própria da gota caindo. Aí vamos montar aquele esqueminha que eu falei para você, velocidade da chuva, a velocidade do garoto. Eu vou colocar na gota de chuva para a esquerda, certo? E essa aqui seria a velocidade resultante, que forma 60 graus com a horizontal. Aplicando a tangente, você tem tangente do ângulo, VC, que é a velocidade da chuva, sobre VP, que é a velocidade da pessoa. O ângulo é 60 graus, a tangente de 60 é raiz de 3, a velocidade da pessoa é 4, então isso nos permite calcular a velocidade da chuva 4 raiz de 3. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.